Você já confiou em alguém e, ao ser traído, sentiu o chão se abrir sob seus pés? Talvez fosse um amigo próximo, alguém que você considerava como uma extensão de sua própria alma, ou até mesmo um parceiro romântico. Alguém em quem você depositou não só sua confiança, mas seus sonhos e vulnerabilidades. E então, essa pessoa quebrou sua confiança de uma maneira que você nunca imaginou possível. Mas, mesmo com o coração machucado, você optou por perdoar, acreditando no poder de uma segunda chance. Você decidiu relevar, pensar que talvez aquela traição fosse um erro isolado, algo que poderia ser corrigido. Porém, para sua surpresa, o padrão se repetiu. A pessoa que havia prometido mudar continuou a agir da mesma forma. Ela voltou a te ferir e dessa vez de maneira ainda mais dolorosa, porque agora você sabia o que esperar. Ainda assim, você deu outra chance, talvez movido pela esperança de que ela pudesse finalmente perceber o erro e mudar. Mas a verdade é que nada mudou, e a cada novo golpe, você se viu afundando mais e mais em um ciclo vicioso de decepção e mágoa. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas passam pela mesma situação todos os dias. Elas se veem presas a uma espécie de labirinto emocional, onde cada tentativa de perdoar e seguir em frente apenas as leva de volta ao ponto inicial. Mais mágoa, mais dor. E o mais devastador é que, com o tempo, isso começa a corroer não só o relacionamento em si, mas também a sua saúde mental, a sua autoestima e o seu bem-estar. É como cair em um poço sem fundo. Cada chance que você dá é como descer mais um degrau rumo ao desconhecido, acreditando que em algum momento vai encontrar o fim dessa queda. Mas a verdade é que esse ciclo pode destruir a sua vida de maneiras que você nem imagina. Ele pode sugar sua energia, seu amor próprio e até mesmo sua vontade de seguir em frente. Neste momento, é essencial que você reconheça a gravidade dessa situação. Se você continua se permitindo ser ferido por alguém que não valoriza sua confiança, está na hora de parar e refletir. Não há mais espaço para ilusões ou esperanças vãs de que tudo vai mudar da noite para o dia. Agora é o momento de agir. E para ajudá-lo a sair desse ciclo destrutivo, vou compartilhar 7 lições poderosas que podem transformar a forma como você lida com esses relacionamentos tóxicos. A primeira delas é talvez a mais difícil de todas, mas também a mais libertadora. Não tenha medo de se afastar. Regra número 1. Não tenha medo de se afastar. Imagine por um momento o seguinte cenário. Você está em um quarto escuro, sem janelas, sem saída visível, e tudo que você sentir é o peso da opressão ao seu redor. O ar é denso, o espaço é pequeno, e a cada instante você se sente mais sufocado. Agora imagine que a porta desse quarto sempre esteve ali, mas você nunca teve coragem de abri-la. Afastar-se de uma relação tóxica é como abrir essa porta e permitir que a luz entre. Sim, afastar-se é uma das decisões mais dolorosas que você pode tomar, especialmente quando há amor envolvido. Afinal, ninguém entra em um relacionamento esperando o fim. Ninguém se envolve com outra pessoa acreditando que um dia será preciso partir. Mas às vezes, a maior prova de amor que você pode dar a si mesmo é ter a coragem de ir embora. O amor, por mais bonito que seja, não deve ser sinônimo de dor constante. Se as atitudes de alguém em sua vida repetidamente te machucam, te desrespeitam ou mostram que essa pessoa não valoriza sua presença, o melhor presente que você pode se dar é se afastar. É uma decisão difícil, porque muitas vezes as pessoas têm medo do que vem depois. O medo da solidão, o medo do vazio, o medo do desconhecido. Mas ficar em um relacionamento abusivo ou prejudicial não vai preencher esse vazio. Na verdade, só vai aumentá-lo. Partir não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração imensa de força. Você não está desistindo de algo ao se afastar. Está escolhendo a si mesmo. Está escolhendo o respeito próprio, a dignidade e a paz. Continuar acreditando que a outra pessoa vai mudar, que as coisas vão melhorar, muitas vezes só te mantém preso em um ciclo de decepção e dor. Você já testemunhou o que as ações dessa pessoa podem causar. Então por que continuar se expondo a isso? Lembre-se de que você não precisa provar nada a ninguém, muito menos a si mesmo. O medo de estar sozinho não deve ser maior do que o desejo de ser tratado com respeito. E quando você finalmente encontra coragem para se afastar, algo incrível acontece. Você se reconecta com seu próprio valor. Você se lembra de que merece mais do que falsas promessas e palavras vazias. Merece relacionamentos saudáveis,
baseados no respeito e na reciprocidade. Se afastar não é sobre desistir do amor. É sobre encontrar o tipo certo de amor, aquele que começa dentro de você. Seu futuro eu, aquele que está livre dessas correntes emocionais, vai te agradecer imensamente por essa escolha. Ele vai olhar para trás e ver o quão longe você chegou ao priorizar a si mesmo. A segunda regra é: perdoe, mas não esqueça. O perdão é uma das forças mais transformadoras que um ser humano pode cultivar. Quando você perdoa, é como se estivesse soltando uma âncora que te mantém preso em águas turbulentas, permitindo que você finalmente navegue para longe da tempestade de dor e mágoa. No entanto, há uma diferença sutil, mas crucial, entre perdoar e esquecer. Perdoar é sobre libertar a si mesmo, mas esquecer pode ser um convite para que o ciclo de dor se repita. Perdoar alguém que te machucou é uma escolha corajosa, e muitas vezes é uma escolha que fazemos não por quem nos feriu, mas por nós mesmos. Quando você decide perdoar, está escolhendo não carregar mais o fardo pesado do rancor, da amargura e do ressentimento que, com o tempo, podem corroer sua paz interior. Ao perdoar, você está se libertando, tomando o controle de sua própria narrativa, sem permitir que as ações de outra pessoa definam quem você é ou como você se sente. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental não confundir perdão com esquecimento. Perdoar não é um passe livre para que alguém te machuque novamente. Não é sobre apagar o passado como se nada tivesse acontecido. Ao contrário, é sobre aprender com as experiências, entendendo o que as ações de alguém realmente significam. Quando uma pessoa te machuca, especialmente de forma repetida, suas ações revelam muito sobre o caráter dela. E essas revelações são lições preciosas que você deve carregar consigo para se proteger de futuros danos. Imagine que suas experiências dolorosas são como cicatrizes no corpo. Cada cicatriz tem uma história, e por mais que o ferimento tenha se fechado, a marca ainda está lá, te lembrando de algo importante. Essas cicatrizes emocionais funcionam da mesma forma. Elas não precisam te manter em dor constante, mas também não devem ser ignoradas. Olhar para essas marcas com sabedoria te permite fazer escolhas mais inteligentes no futuro. Afinal, cada uma delas carrega uma lição sobre até onde você pode ir, com quem pode contar e quais são os seus limites. O verdadeiro poder do perdão está em sua sabedoria. Você perdoa para se libertar da dor, mas não esquece porque você valoriza sua própria proteção. Quando alguém te mostra, por suas ações, que é capaz de te ferir, é como se essa pessoa estivesse te entregando uma chave para entender quem ela realmente é. E com essa chave, você pode tomar decisões informadas, estabelecer limites mais claros e evitar cair em padrões prejudiciais no futuro. Um exemplo prático disso seria quando você perdoa alguém que quebrou sua confiança, mas mantém um certo distanciamento, atento ao comportamento dela. Você não age com a mesma ingenuidade de antes, mas também não se deixa ser consumido pela mágoa. Em vez disso, você constrói barreiras saudáveis, limites que preservam sua saúde mental e emocional. O perdão, quando aliado à sabedoria de não esquecer, se torna uma armadura poderosa que protege sua paz interior, sem a necessidade de carregar o peso dos erros dos outros. Pense no perdão como uma ponte. Ele te ajuda a atravessar do território amargo da raiva e da mágoa para um novo espaço de paz. Mas ao cruzar essa ponte, você carrega consigo as lições do que aconteceu. Elas te lembram do que é aceitável, do que você não deve tolerar e de como navegar nas relações futuras com mais clareza e segurança. Perdoar é, acima de tudo, um presente que você dá a si mesmo. Mas não esquecer é o presente que você dá à sua paz futura. Você perdoa, não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece ser livre. E você não esquece, não porque está preso ao passado, mas porque as lições aprendidas são ferramentas para evitar que o mesmo tipo de dor se repita. Lembre-se sempre, perdoar é um ato de amor próprio. Ao liberar a raiva, você permite que sua alma se cure e floresça novamente. Mas ao manter a memória do que aconteceu, você garante que essa cura será duradoura. Você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para enfrentar o futuro com uma perspectiva nova e renovada. E se em algum momento a raiva ou a dor ameaçar ressurgir, lembre-se de que você está no controle. Perdoar é uma decisão diária, mas também é uma prática de autodefesa emocional. A sabedoria que vem de não esquecer é o que te guiará a estabelecer limites claros e a evitar que velhas feridas sejam reabertas.
A saúde mental é prioridade, e ao perdoar, mas não esquecer, você está protegendo o que há de mais importante, sua paz de espírito. Afinal, cada lição aprendida se torna um degrau na sua jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. A terceira regra é: nunca confie em palavras, acredite em ações. Palavras podem ser doces como mel, sedutoras, envolventes, mas em muitos casos não passam de ilusões bem construídas. É muito fácil prometer, usar as palavras certas e pintar um quadro perfeito com um discurso encantador. As palavras por si só não exigem esforço. Elas podem ser manipuladas, distorcidas e usadas como uma ferramenta de persuasão. No entanto, as ações são completamente diferentes. Ações não mentem. Você já ouviu o ditado: falar é fácil? Ele existe por uma razão. Todos nós, em algum momento, fomos impactados por palavras bonitas, promessas que soavam como uma melodia para os ouvidos, mas que, com o tempo, se mostraram vazias. E é por isso que você precisa ser cauteloso. O verdadeiro caráter de uma pessoa não é medido pelo que ela diz, mas pelo que ela faz. As palavras podem ser temporárias, facilmente moldadas para agradar, enquanto as ações são um reflexo genuíno de quem alguém realmente é. Se você já foi traído, decepcionado ou ferido por alguém, é comum ouvir desculpas e promessas de que as coisas vão mudar. Mas promessas não têm peso sem a ação correspondente. Quando alguém realmente quer mudar, essa mudança é refletida em cada atitude, por menor que seja. Uma pessoa comprometida com a mudança não apenas fala sobre ela, ela vive essa mudança. As ações exigem esforço, mostram comprometimento e revelam a verdade. Por isso, quando você estiver diante de alguém que te magoou ou quebrou sua confiança, não se deixe levar apenas pelas palavras. Claro, ouvir um pedido de desculpas pode trazer conforto temporário. Ouvir promessas de um futuro melhor pode alimentar a esperança, mas é fundamental que você observe o que a pessoa faz a partir daí. As palavras podem começar o processo de reconciliação, mas são as ações que o completam. Imagine uma pessoa que te feriu profundamente, prometendo nunca mais repetir o erro. No calor do momento, talvez você se sinta inclinado a acreditar, a dar outra chance, esperando que desta vez seja diferente. Mas se, no dia seguinte ou na semana seguinte, as mesmas atitudes tóxicas e prejudiciais voltarem a se manifestar, o que essas ações te mostram? Elas revelam que, apesar das promessas, a pessoa não está disposta a mudar. Aqui está o ponto essencial. As ações sempre falarão mais alto que as palavras. Não importa quantas desculpas ou promessas alguém faça, o que realmente importa é o comportamento subsequente. Se as ações continuarem a contradizer as palavras, isso é um sinal claro de que a pessoa não está genuinamente comprometida em mudar. E neste momento, você precisa ser forte o suficiente para parar de se enganar. Permitir que alguém continue em sua vida sem mostrar mudanças reais é como abrir a porta para mais mágoas e decepções. É uma porta que, se não for fechada, vai te manter preso em um ciclo de sofrimento. Talvez você ache que está sendo compreensivo ao dar mais uma chance, mas se essa chance não é baseada em ações concretas, você apenas está prolongando a dor. Pense em um relacionamento como um contrato entre duas partes. As palavras podem ser o contrato inicial, estabelecendo os termos e as promessas, mas as ações são a assinatura que valida esse acordo. Sem assinatura, o contrato não tem valor. Da mesma forma, sem ações que sustentem as palavras, as promessas não têm sentido. Repetir as mesmas ações prejudiciais mostra que a pessoa não mudou, independentemente do que ela diz. Se alguém se desculpa hoje e amanhã faz exatamente a mesma coisa que te feriu, isso é um sinal claro de que as desculpas foram vazias. A mudança verdadeira é difícil, requer esforço e, acima de tudo, consistência ao longo do tempo. Uma pessoa que realmente quer mudar vai mostrar isso não em um único gesto grandioso, mas em pequenas atitudes diárias, que juntas vão demonstrar seu comprometimento. E aqui está um ponto crucial. Você não precisa ser cruel ou duro ao observar essas ações. Você não está se tornando uma pessoa fria por exigir consistência. Você está sendo inteligente, está protegendo seu bem-estar emocional e mental. A sabedoria está em priorizar suas próprias necessidades e sua paz. Isso não é egoísmo, é autocuidado. Você já viu o impacto que as ações de alguém podem ter na sua vida? Então a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: você está disposto a permitir que esse impacto continue? Não é sobre ser implacável ou vingativo. Não é sobre punir a outra pessoa por suas falhas.
é sobre entender que o amor próprio e o respeito vêm primeiro. Se as ações de alguém não estão alinhadas com as palavras, é hora de reavaliar se essa pessoa merece um lugar em sua vida. E essa decisão não deve ser tomada com base no medo de ficar sozinho ou no desejo de manter algo que já se mostrou prejudicial. Deve ser tomada com base na realidade dos fatos. O que essa pessoa faz e não apenas o que ela diz. Lembre-se sempre que alguém faz repetidamente é uma indicação clara do que você pode esperar dela no futuro. Se você continuar ignorando as ações em favor das palavras, estará permitindo que os mesmos padrões de dor e decepção se repitam. Na próxima vez que você se encontrar diante de uma promessa ou de palavras doces, faça uma pausa. Observe. Veja se as ações dessa pessoa refletem o que ela está dizendo. E, acima de tudo, tenha a coragem de escolher a si mesmo. Não se trata de ser implacável, mas sim de ser sábio. A verdadeira mudança se mostra nas ações e não nas palavras vazias. A quarta regra é: não espere que as pessoas mudem. Essa é, sem dúvida, uma das verdades mais difíceis de aceitar na vida. No entanto, é uma das mais libertadoras. Muitas vezes, nos agarramos à esperança de que alguém, eventualmente, se tornará a pessoa que desejamos ou imaginamos. Talvez seja um parceiro romântico que, apesar de todas as falhas, ainda enxergamos como potencial. Ou pode ser um amigo que constantemente nos decepciona, mas continuamos acreditando que, com o tempo, ele vai mudar. Porém, a verdade dura é que a maioria das pessoas não muda seus comportamentos centrais, especialmente se já mostraram repetidamente quem realmente são. Quando você se encontra nessa posição, esperando por uma mudança que nunca vem, está basicamente apostando seu bem-estar emocional em uma fantasia. Talvez você tenha presenciado pequenos momentos de melhoria, pequenos gestos de bondade que alimentaram sua esperança. Esses vislumbres podem ser tentadores, mas esperar por uma transformação completa é um risco perigoso. É como se você estivesse em uma tempestade, esperando que o céu clareie, mesmo sabendo que a previsão não indica sol. Esperar que as pessoas mudem é como esperar que uma tempestade se transforme magicamente em um dia ensolarado, apenas porque você deseja isso. A realidade, porém, é que o céu só vai clarear se as condições forem propícias para isso. E da mesma forma, as pessoas só mudam se houver um desejo profundo e genuíno dentro delas de fazer esse trabalho interno. E esse desejo não é algo que você pode criar por elas. A mudança verdadeira é uma jornada profundamente pessoal. Ela requer introspecção, autoconsciência e, acima de tudo, uma vontade genuína de evoluir. Não se trata apenas de querer ser uma pessoa melhor, mas de estar disposto a enfrentar as partes mais sombrias de si mesmo e a fazer o trabalho árduo de mudar padrões e comportamentos. E o mais importante, essa jornada é voluntária. Você não pode forçar alguém a percorrê-la. Se as ações de alguém já te causaram dor, tristeza ou desapontamento, e você continua esperando que essa pessoa mude, você está basicamente colocando sua vida em espera. Você está paralisando seu crescimento e sua felicidade, esperando por algo que talvez nunca aconteça. Talvez você esteja esperando que, com o tempo, essa pessoa se torne quem você precisa que ela seja. Mas na maioria das vezes, essa expectativa se transforma em uma espiral interminável de decepção. A verdade é que você não pode controlar o comportamento de ninguém além de si mesmo. Quando você aceita que não pode mudar os outros, uma libertação poderosa acontece. Você começa a focar em si mesmo. Em vez de investir energia em tentar transformar alguém, você redireciona essa energia para a sua própria jornada de crescimento. E isso é muito mais produtivo e recompensador. Quando você para de esperar que as pessoas mudem, você libera a si mesmo do peso da decepção. Você começa a entender que a única pessoa que você pode controlar e transformar é você mesmo. Pense nisso. Esperar que alguém mude é o equivalente emocional a segurar uma corda amarrada a uma âncora que te mantém afundando. A cada dia você sente o peso da decepção, e mesmo assim continua agarrado à esperança de que de alguma forma aquela âncora vai flutuar. Mas isso nunca acontece. Eventualmente, a melhor decisão é soltar essa corda. E ao fazer isso, você começa a flutuar novamente, livre para buscar novas possibilidades e crescer. A chave aqui está em focar no que você pode controlar. Suas próprias escolhas, suas próprias ações e seu próprio caminho em direção à felicidade. Você tem o poder de moldar sua vida da maneira que deseja. E isso não depende das ações ou das promessas de ninguém.
depende exclusivamente de você. Quando você se concentra em sua própria mudança, seu próprio crescimento, percebe que a necessidade de esperar que os outros mudem começa a desaparecer. Deixar de lado expectativas irreais é como se libertar de uma prisão invisível. Quando você para de esperar que as pessoas se tornem algo que elas não são, você se abre para novas possibilidades. Você começa a ver o mundo com mais clareza e atrair pessoas que já são boas para você do jeito que são, sem que você precise moldá-las ou consertá-las. É uma sensação libertadora perceber que você não precisa carregar o fardo de transformar os outros para encontrar a paz ou a felicidade. E aqui está uma das lições mais importantes dessa regra. Nada vai ficar bem se você não mudar. Se você continuar a esperar que alguém mude, estará preso em uma espiral interminável de frustração e mágoa. Por outro lado, quando você se foca em mudar a si mesmo, em estabelecer limites saudáveis, em escolher melhor com quem se relaciona, em priorizar seu próprio bem-estar, a vida começa a se alinhar de uma maneira que você nunca imaginou possível. Você merece estar cercado por pessoas que são boas para você exatamente como são agora, e não por quem você espera que elas se tornem algum dia. Isso significa que, em vez de esperar por mudanças que podem nunca acontecer, você deve buscar pessoas que já têm os comportamentos, valores e atitudes que complementam sua vida de forma positiva. A mudança em si é algo maravilhoso, mas não é algo que você pode impor a alguém. Aceitar essa verdade te liberta para viver uma vida mais plena e autêntica, sem a constante frustração de esperar o impossível. Isso não quer dizer que você deve desistir das pessoas, mas sim que deve aceitar que elas são responsáveis por suas próprias jornadas de crescimento. No fim das contas, você merece mais do que a esperança de que alguém mude. Você merece estar rodeado de pessoas que te amam, respeitam e valorizam pelo que você é, e que não precisam ser moldadas ou ajustadas para encaixar no seu ideal. Quando você encontra essas pessoas, percebe que a vida flui de maneira muito mais leve e gratificante. E esse é o tipo de vida que você deve se permitir viver. A quinta regra é: nunca destrua sua vida apenas para satisfazê-los. Em algum momento da vida, quase todos nós caímos na armadilha de acreditar que sacrificar nossos próprios sonhos e desejos em prol de outra pessoa é uma prova de amor ou lealdade. É fácil se perder em um relacionamento, seja ele amoroso, de amizade ou até familiar, e começar a abrir mão de pequenas partes de nós mesmos para manter a outra pessoa feliz. Inicialmente, esses sacrifícios podem parecer gestos nobres. Você pode pensar que, ao ceder, está preservando a harmonia, garantindo que o relacionamento continue em paz. Mas esse é um caminho perigoso, e muitas vezes essa paz é construída sobre o sacrifício do seu próprio bem-estar. Imagine uma fogueira ardendo com intensidade. Para mantê-la acesa, você precisa de lenha, mas se começar a colocar pedaços de si mesmo no fogo, em breve você estará esgotado. Sua vida, seus sonhos e sua felicidade são tão importantes quanto os de qualquer outra pessoa. Quando você começa a abrir mão dessas coisas, especialmente por alguém que já demonstrou que não valoriza ou respeita o que você tem a oferecer, você está essencialmente jogando fora pedaços de sua vida por algo que não vale a pena. É verdade que os relacionamentos saudáveis exigem compromisso e, às vezes, sacrifício. Mas há uma diferença entre um sacrifício temporário, que surge de uma situação em que ambas as partes se beneficiam, e um sacrifício constante e unilateral, onde apenas uma pessoa está cedendo enquanto a outra se beneficia. Você não pode servir de um copo vazio. Se você continua a dar e dar, sem cuidar de si mesmo, em algum momento, não restará nada para oferecer, nem para si, nem para outra pessoa. Sua vida é preciosa, e seu bem-estar é essencial. Destruir sua vida, seus sonhos ou até mesmo sua identidade para satisfazer outra pessoa é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Muitas vezes, isso acontece sem que percebamos. Começa com pequenas concessões. Você pode começar a ignorar suas paixões, parar de buscar suas metas, ou até mesmo mudar a forma como se vê, apenas para se encaixar melhor nos moldes do que a outra pessoa espera de você. Mas, com o tempo, essas pequenas concessões acumulam-se e transformam-se em uma perda massiva de identidade e propósito. A verdade é que, se alguém realmente te ama e respeita, nunca vai pedir que você se sacrifique a ponto de destruir seu próprio bem-estar.
Relacionamentos verdadeiros são construídos com base no respeito mútuo, no apoio e na reciprocidade. Eles não são edificados sobre o sofrimento de uma pessoa para que a outra se sinta satisfeita. Quando você se sente pressionado a abrir mão de quem você é, a apagar seus próprios sonhos ou a ignorar suas necessidades para satisfazer outra pessoa, isso não é um relacionamento saudável. Isso é manipulação e pode se transformar em um ciclo de desgaste emocional que vai corroer sua autoestima e seu senso de valor próprio. Sacrificar-se para manter outra pessoa satisfeita é como tentar encher um poço sem fundo. Por mais que você se esforce, nunca será suficiente. A outra pessoa vai continuar exigindo mais, e você no processo vai se perder cada vez mais. E no final, quando você se olhar no espelho, talvez não reconheça mais quem você é, porque terá abandonado tudo o que te fazia único. Você não precisa provar seu valor a ninguém através de sacrifícios desnecessários. O verdadeiro amor e a verdadeira amizade não exigem que você abra mão de sua essência. Pelo contrário, os melhores relacionamentos são aqueles em que você é encorajado a crescer, a perseguir seus sonhos e a ser a melhor versão de si mesmo, sem se sentir pressionado a destruir partes de quem você é para manter a paz. Seja no amor, na amizade ou até mesmo nas relações familiares, você merece estar em relacionamentos que te elevem, que te façam sentir valorizado e que te incentivem a ser quem você realmente é. Não deixe ninguém te convencer de que você precisa se destruir para provar seu amor ou lealdade. Quem te ama de verdade nunca te pediria para fazer isso. Pense em si mesmo como o centro de sua própria vida. Sua vida é sua para viver, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de ditar suas escolhas, seus sonhos ou seu caminho. E isso não significa que você deve se tornar egoísta ou que não deve se preocupar com os outros. Mas significa que você deve colocar sua saúde mental e emocional em primeiro lugar. Se você não está bem, se está constantemente abrindo mão de quem é para agradar outra pessoa, isso não é saudável, e em algum momento você vai se esgotar. Mantenha-se firme em seu valor. Você é digno de amor, de respeito e de felicidade, exatamente como é. Não permita que ninguém tire isso de você. Se alguém não te valoriza pelo que você é, essa pessoa não merece o seu tempo, sua energia ou o seu sacrifício. Os relacionamentos mais significativos são aqueles que se constroem em parceria, onde ambas as partes se apoiam mutuamente, sem que uma delas precise abrir mão de tudo para que o relacionamento funcione. Lembre-se, sua vida é um presente precioso. Não a desperdice tentando agradar ou satisfazer alguém que não te aprecia. Você merece estar em relacionamentos que te permitam florescer, não em situações que te exigem destruição pessoal. Cada decisão que você toma em favor de seu bem-estar e de seus sonhos é uma afirmação de que você valoriza a si mesmo. E ao fazer isso, você abre espaço para que as pessoas certas entrem em sua vida, aquelas que te respeitam, te incentivam e te amam pelo que você é, sem exigir que você sacrifique sua felicidade no processo. A sexta regra é: não seja escravo de suas emoções. As emoções são uma força poderosa. Elas podem surgir de repente, como uma tempestade em um dia claro, e nos dominar de maneiras que nem sempre conseguimos prever. Raiva, tristeza, frustração, medo. Todas essas emoções intensas têm o poder de mudar o curso de nossas ações em um piscar de olhos. É natural sentir-se abalado por elas, especialmente quando você foi machucado, ignorado ou traído. Mas por mais que seja importante reconhecer esses sentimentos, tornar-se escravo das suas emoções é um caminho perigoso. Imagine que suas emoções são como ondas no oceano. Algumas vezes essas ondas são calmas, tranquilas, e você pode navegar suavemente através delas. Mas outras vezes, essas ondas são gigantescas, ameaçando te afogar em uma tempestade de sentimentos avassaladores. Se você se deixar ser levado por essas ondas sem controle, vai acabar em lugares sômbrios, tomando decisões impulsivas que podem causar mais danos do que benefícios. As emoções, embora poderosas, não devem ser os mestres de suas ações. Elas são, na verdade, sinais. Elas te informam sobre o que está acontecendo dentro de você e ao seu redor. Se você está sentindo raiva, isso pode ser um sinal de que algo ou alguém violou seus limites. Se está triste, pode ser que tenha perdido algo ou alguém importante. Esses sinais são importantes porque nos ajudam a entender o que precisamos, mas agir impulsivamente com base nesses sentimentos pode levar a decisões das quais você se arrependerá mais tarde.
Pense na última vez em que agiu por impulso, reagindo no calor do momento. Talvez tenha dito algo que não deveria, ou tomou uma decisão que mais tarde percebeu que não foi a melhor. Quando somos consumidos pelas emoções, nossa visão se estreita, e as escolhas que fazemos podem ser movidas mais pelo desejo de aliviar a dor imediata do que pela busca de uma solução de longo prazo. Aqui está a verdade. Um homem forte nunca age com base em suas emoções no calor do momento. Isso não significa que ele não sente profundamente, mas sim que ele entende que suas emoções não devem controlar suas ações. Ao contrário, ele age com base na razão, na reflexão e na sabedoria. Esse tipo de força emocional vem de uma prática constante de autocontrole e de uma profunda compreensão de si mesmo. Aprenda a pausar. Esse é o segredo. Quando suas emoções começarem a borbulhar, quando a raiva ou a tristeza ameaçarem te dominar, pare por um momento. Respire fundo. Dê a si mesmo tempo para se acalmar e pensar com clareza. Pergunte a si mesmo: se eu agir com base nessa emoção agora, isso vai realmente melhorar a situação? Ou será que estou apenas buscando um alívio temporário? Na maioria das vezes, quando você dá um passo atrás e espera até que a tempestade emocional passe, suas decisões se tornam muito mais sábias. A disciplina emocional não significa ignorar ou reprimir seus sentimentos. Pelo contrário, significa reconhecê-los, senti-los e, em seguida, agir com base na razão e não no impulso. Um exemplo prático: imagine que você está em uma discussão com alguém que ama. As palavras ditas no calor do momento podem ser cruéis e a tentação de reagir com raiva pode ser imensa. No entanto, se você der um passo atrás, respirando fundo e escolhendo esperar até que sua mente esteja mais calma, suas palavras e ações provavelmente serão muito mais ponderadas. Ao praticar essa pausa, você evita escalar a situação e preserva sua dignidade. Tornar-se escravo das emoções é perigoso, porque as emoções são voláteis. Elas mudam com as circunstâncias, com o tempo e com o contexto. O que você sente agora pode não ser o que sentirá daqui a uma hora, um dia ou uma semana. Se você agir no auge dessas emoções, estará tomando decisões baseadas em um estado temporário, e isso pode ter consequências permanentes. As pessoas ao nosso redor muitas vezes sabem disso. Elas sabem que, em momentos de fragilidade emocional, somos mais suscetíveis a sermos manipulados. E é aqui que entra um outro ponto crucial dessa regra. Muitas pessoas usam emoções e sentimentos para manipular os outros. Elas sabem que, quando estamos com raiva ou tristes, podemos tomar decisões impulsivas que beneficiam a elas, e não a nós mesmos. Se você se tornar escravo das suas emoções, estará abrindo a porta para que outras pessoas tirem vantagem de você. Manter o controle das suas emoções não significa se tornar uma pessoa fria ou insensível. Significa, simplesmente, que você escolhe quando e como expressar seus sentimentos, de forma que eles não controlem sua vida. Você reconhece que suas emoções são uma parte importante de quem você é, mas elas não definem tudo o que você faz. Praticar a disciplina emocional é difícil, especialmente quando estamos acostumados a reagir no calor do momento. Mas com o tempo, essa prática se torna uma ferramenta poderosa para preservar sua dignidade, fortalecer suas relações e garantir que suas ações estejam sempre alinhadas com seus valores e objetivos de longo prazo. Pense nisso como uma habilidade a ser desenvolvida. Quanto mais você praticar, mais fácil será. E em momentos de dificuldade, quando suas emoções tentarem tomar o controle, lembre-se: suas emoções são parte de você, mas elas não precisam te definir ou controlar suas decisões. A sétima regra é: não esqueça as lições do passado. Cada experiência dolorosa que você viveu não foi em vão. Esses momentos difíceis, que te machucaram profundamente, seja por causa de pessoas ou circunstâncias, são como marcas que deixam lições gravadas em sua vida. Muitas vezes, a dor pode parecer insuportável no momento em que a vivemos, mas quando olhamos para trás com perspectiva, percebemos que essas experiências não são apenas eventos aleatórios. Elas têm algo a nos ensinar, sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor. Se alguém te machucou ou fez com que você sentisse que sua vida estava desmoronando, essa dor não precisa ser em vão. Há algo a ser aprendido em cada ferida emocional. Talvez seja sobre em quem você pode confiar, até onde você deve se doar, ou sobre onde traçar limites mais claros para proteger sua saúde emocional. Ignorar essas lições é como cair na mesma armadilha repetidamente.
Se você não refletir sobre o que aconteceu, sobre o que deu errado, corre o risco de reviver a mesma dor com outras pessoas em outros momentos. Isso não significa que você deve viver preso ao passado, remoendo cada erro ou mantendo a amargura viva dentro de você. Viver no passado não é o objetivo, mas sim usar o passado como uma ferramenta para tomar decisões mais sábias no futuro. Suas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, te equipam com um mapa, um guia que pode te ajudar a evitar as mesmas armadilhas e fazer escolhas mais inteligentes à medida que avança pela vida. É importante refletir profundamente sobre o que aconteceu, entender o que deu errado e por que aquilo te impactou de maneira tão forte. Às vezes pode ser doloroso revisitar essas lembranças, mas essa reflexão é o que vai te permitir crescer e aprender. A dor passada não precisa ser um fardo que te impede de seguir em frente. Ela pode ser transformada em sabedoria. Ao avançar, tenha essas lições em mente. Use-as para orientar suas futuras interações, para decidir em quem confiar, em quem investir sua energia e com quem você escolhe se cercar. A história não precisa se repetir, desde que você esteja disposto a aprender com ela. Isso requer um esforço consciente, uma disposição para não ignorar os sinais de alerta e a coragem de fazer escolhas diferentes quando se deparar com situações similares. Pense no passado como um trampolim, algo que te impulsiona para frente com mais força e clareza. Cada lição que você aprende, seja sobre amor, amizade, confiança ou resiliência, te torna mais forte e mais sábio. Ao usar essas lições para moldar suas decisões futuras, você navega pela vida com mais resiliência, menos medo e uma capacidade maior de evitar padrões destrutivos. Agora, preste muita atenção. É muito fácil se sentir motivado assistindo a vídeos como este. No momento, você pode estar cheio de inspiração, decidido a fazer mudanças. Mas sabemos que muitas vezes, essa motivação desaparece quando a vida joga seu próximo desafio. Por isso, desta vez, eu quero que você se comprometa de verdade. Não apenas deixe esse sentimento de mudança passar. Quero que você se aprofunde. Faça uma promessa agora mesmo. Escreva nos comentários: eu vou mudar. Eu não vou depender dos outros para minha felicidade e bem-estar. Estou assumindo total responsabilidade pela minha vida e me tornarei a melhor versão de mim mesmo. Esse é o primeiro passo. A partir daqui, você começa a construir uma nova versão de si mesmo. Uma versão que entende as lições do passado e as usa para criar um futuro mais forte. Agora, se você quer realmente evoluir, se está pronto para dar esse passo, aperte o botão de inscrever-se. Eu continuarei a trazer palavras de sabedoria e verdades sem filtros, para te guiar ao longo do caminho. E falando em evolução, se você deseja se tornar um homem de valor, um homem que não apenas toma o controle de sua vida, mas que também entende como conquistar o respeito e a admiração dos outros, especialmente das mulheres, eu tenho uma dica poderosa para você. Existe um livro chamado Jogo Frio, que pode transformar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Esse livro te ensinará a ser um homem autoconfiante, seguro e capaz de atrair mulheres de maneira natural, sem esforço ou joguinhos. Mas o Jogo Frio vai além de técnicas. Ele te ajuda a se tornar um homem de valor, alguém que é respeitado não apenas pelas mulheres, mas por todos ao seu redor. Se você realmente quer dar esse passo, se está cansado de depender da sorte ou de se sentir inseguro, o link para o livro está no comentário fixado. Leia, aplique e veja como sua vida começa a mudar.